Formada em História, sou professora do ensino médio e a minha visão de meio ambiente é fruto da minha militância socioambiental ao longo de 32 anos. Desses 32 anos, 16 como senadora, 5 anos, 5 meses e 14 dias como ministra do meio ambiente e, recentemente, a experiência de ter sido candidata à presidência da República. É desse lugar que eu vou falar. Portanto, são ideias, insights, não uma visão elaborada com postulados denotativos de certo ou errado, correto? Bem, o outro aspecto é o da contextualização. Eu costumo fazer uma contextualização do momento em que nós estamos vivendo nesse início de século. Nós estamos falando sobre desenvolvimento sustentável para uma plateia de pessoas jovens no contexto de uma grave crise, de uma crise que se constitui de múltiplas crises. Nós estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes, que começou em 2008 e que se arrasta até hoje com graves prejuízos para a economia dos países. É só ver o que está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, na Espanha, na Grécia, na Itália, a França está ali à beira da crise e o nosso país com baixo crescimento econômico em função da crise econômica global. Eu tenho um amigo no Parlamento Europeu, chamado Daniel Cohn-Bendit, e ele diz, Marina, certa vez ele me disse, a nossa juventude lutou pela liberdade, acreditando que com a liberdade nós poderíamos construir o futuro que quiséssemos. É muito bonito isso. Os mais experientes, assim, eu sinto que você é um pouquinho experiente. Um pouquinho mais novo do que eu, mas já é. Nós lutamos pela liberdade, acreditando que iríamos construir o futuro que quiséssemos. E ele diz, a diferença dos jovens da nossa época, os jovens dessa época, é que eles têm que usar a liberdade que conquistamos para lutar para ter um futuro. Isso é dramático. Lutar para ter um futuro. Esse é o desafio civilizatório que nós estamos vivendo. Vivemos uma crise civilizatória. Uma crise civilizatória não tem como ser enfrentada de forma simplista. Não basta imaginar que a ciência, num passe de mágica, vai resolver. Não basta imaginar que um salvador da pátria, o Obama, a Dilma, o Fernando Henrique, a Marina, não sei quem, vão resolver. Não é assim. Uma crise civilizatória tem que ser enfrentada pelo que há de melhor da humanidade, o que há de melhor da ciência, o que há de melhor da espiritualidade, o que há de melhor das artes, o que há de melhor do nosso esforço, da nossa ética, da nossa técnica, da nossa vontade de enfrentar um desafio com essa magnitude. E eu gosto muito de uma frase que tinha no álbum dos Titãs, que era assim, todos ao mesmo tempo, agora. Uma crise dessa magnitude tem que ser enfrentada por todos, ao mesmo tempo, agora, de forma eticamente comprometida e generosa. A gente, às vezes, quer ter critério de antiguidade de militância. Eu tenho 32 anos de militância socioambiental. É um pouco mais, porque eu conheci o Chico Mendes com 17 anos. Né? E desde essa época que eu estou engajada nessa luta, tenho 54 anos. Essa pausa para vocês dizerem que não parece, vocês ficam calados. Parece que não percebem. Tem que dizer, não parece. Ah, muito obrigada. Parece. Eu tenho 54 anos e eu disse que eu queria
ser mantenedora de utopias. Eu estou aqui hoje como mantenedora de utopias. E eu sei que isso ajuda a fazer a diferença. Mas é preciso fazer isso de forma generosa. Por quê? Porque às vezes a gente diz, vem, fulano, até um dia desse estava lá degradando. Agora virou ambientalista. Como pode? Se fosse para ser apenas eu e o Chico Mendes, para que então a mensagem? Para que então o esforço? O esforço é para convencer mais e mais pessoas. Convencer as empresas, convencer os acadêmicos, convencer as pessoas, de um modo geral, a estarem engajados em um outro modelo de desenvolvimento, em um outro mundo possível. Esse é o desafio do nosso tempo. Esse é o nosso grande desafio, a nossa utopia. Bem, feita essa contextualização de uma crise civilizatória, e a humanidade não tem muitos exemplos de soluções para crises civilizatórias. É chato dizer isso, mas é para a gente poder não ficar se iludindo. A ilusão não é uma coisa boa. Os gregos entraram em crise civilizatória. Resolveram? Os romanos entraram em crise civilizatória. Resolveram? Os assírios, os egípcios. Eu vou parar por aqui. Com uma diferença. A crise que eles viveram era em tempos diferentes. E não alcançava todas as civilizações. Em um momento um estava em declínio, outro estava em ascensão. Mas, hoje, nós estamos numa crise global. E mesmo a comunidade mais isolada, no recanto mais isolado, está vivendo essa crise sem ter consciência dela. Então é preciso um esforço extra-humanidade mesmo, juntando todos, incluindo todos, com a nossa capacidade de pensar saídas para o que estamos atravessando. E qual é a saída apresentada? A saída apresentada é a mudança do modelo. Sair do modelo insustentável de desenvolvimento para o modelo sustentável. Mesmo que eu não diga nada sobre o atual modelo, quando eu digo que nós precisamos ir para o modelo sustentável de desenvolvimento, eu já estou fazendo uma denúncia do atual modelo. Porque se eu preciso construir um modelo sustentável de desenvolvimento, é porque esse é insustentável. E por que é insustentável? Uma pequena informação que é de domínio público, mas ela nos choca. Um americano emite CO2 equivalente a 25 chineses. Um chinês bem alimentado, vegetariano, come por ano 250 quilos de grãos. Um ocidental bem alimentado come 850 quilos de grãos. Poxa, mas como é que isso acontece? É porque a vaca que a gente come, o leite que a gente bebe, o ovo que a gente come, a galinha, come o grão e nós comemos essa forma de proteína. Somos 7 bilhões de pessoas. Em 2050, 9 bilhões. Mas cada chinês e cada indiano que passa a ter o mesmo padrão de alimentação que nós, equivale a 3 pessoas. Virtualmente falando. Dá para entender, né? Quando chegarmos em 2050, não serão 9 bilhões. É muito mais, somando essa mudança. O que os especialistas dizem é que se nós generalizarmos, universalizarmos o padrão, o modelo de desenvolvimento, a forma de produzir e consumir dos americanos, dos japoneses e dos europeus para toda a humanidade, precisaremos de
5 planetas Terra. Nós só temos um planeta Terra. Então, esse modelo é insustentável. E se ele não pode ser universalizado, não pode ser defendido. Porque nós não podemos defender um modelo que diz os europeus, os americanos, os japoneses podem. Os africanos, os latino-americanos, os asiáticos não podem. Esse modelo não pode ser universalizado. Então, a saída foi, a partir da década de 80, apresentar uma alternativa, mudar o modelo, sair da forma predatória para a forma sustentável. E as Nações Unidas estabeleceram 4 dimensões para que o modelo de desenvolvimento seja sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Teoricamente, muita gente tem na academia. Mas vamos falar de uma forma bem simples. Um modelo é sustentável, a sustentabilidade nada mais é do que atender às nossas necessidades do presente, sem comprometer o atendimento das necessidades daqueles que ainda não nasceram. Isso é sustentável. Não é sustentável quando, para atender às minhas necessidades, eu comprometo a possibilidade de suprir àqueles que virão após mim. Isso é uma forma insustentável. Dizendo de outra maneira, tem um provérbio africano que diz: nós não deixamos a terra de herança para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós costumamos dizer, na nossa tradição ocidental, que a gente deixa algo de herança para os nossos filhos e para os nossos netos, a terra, esse mundo. Eles dizem, não, nós não deixamos de herança. Nós tomamos emprestado dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, o mundo, esse planeta, eu tomei emprestado de cada um que é mais jovem do que eu, que tem mais dias pela frente, e dos meus filhos, netos e bisnetos. E é bom devolver em iguais condições ou em melhores condições. Bem, o modelo de desenvolvimento, para ser sustentável, eles dizem, precisa de 4 dimensões para fazer isso. Atender às nossas necessidades sem comprometer os direitos daqueles que ainda não nasceram. Uma primeira dimensão, sem hierarquia, vou falar, é a dimensão econômica. É preciso ser sustentável economicamente, transformando as vantagens comparativas em vantagens competitivas para, com essas riquezas, gerar bens e serviços que sejam disponibilizados para o crescimento ou a prosperidade da humanidade. Uma outra dimensão é a dimensão social. Um modelo para ser sustentável é preciso suprir com equidade os meios de vida digna para todas as pessoas, sobretudo a igualdade de oportunidade. Isso é equidade social. Um modelo para ser sustentável, diz as Nações Unidas, é preciso ser também, do ponto de vista ambiental, observando a capacidade de suporte dos ecossistemas, para que eles continuem prestando os serviços ambientais que prestam, se constituindo nas bases naturais do nosso desenvolvimento, indefinidamente enquanto existir a vida nesse planeta. E ainda eles dizem, um modelo para ser sustentável é preciso ser também do ponto de vista cultural. Eu já falei da sustentabilidade, da dimensão da sustentabilidade econômica, rapidamente, social, ambiental, e agora eu vou falar da dimensão cultural da sustentabilidade. Como é que se estabelece a sustentabilidade na cultura? É que se a gente fizer um processo de eliminação das diferenças culturais, que são constitutivas da diversidade que a raça humana é capaz de produzir, nós vamos entrar em erosão cultural. E um modelo que não preserva a diversidade cultural
ele não é sustentável. E notem que a gente vive esse desafio o tempo todo, porque a nossa tentativa é de tornar homogênea todas as coisas. O Caetano Veloso tem uma bonita frase que ele diz que Narciso acha feio o que não é espelho. A gente tem a mania de achar feio o que não é espelho e a gente quer mudar tudo. O Brasil é um país rico em diversidade. Diversidade biológica, diversidade social, diversidade cultural. O Brasil ainda tem 220 povos que falam 180 línguas. Isso é a nossa imensa diversidade cultural. Um modelo que não é capaz de assegurar essa diversidade não é sustentável. E eu apresentei mais 3 dimensões, ousei colocar, tenho colocado. A dimensão da sustentabilidade política, a dimensão da sustentabilidade ética e estética. É preciso que a gente tenha cuidado com os aspectos que não são puramente tangíveis. A estética faz parte da nossa vida. O ser humano, ele é o quê? Ele é cognitivo. O ser humano é ético e é estético. É isso que nos faz ser humanos. Somos seres epistêmicos, somos seres éticos e estéticos. Um modelo que não é capaz de preservar as riquezas simbólicas, os valores intangíveis de sua cultura, não é sustentável. Às vezes a gente vê os ambientalistas brigando pela preservação de paisagens, de montanhas, parece algo tão fútil. Mas só um pequeno exemplo. Imagine se alguém fizesse um cálculo pragmático, puramente econômico, e dissesse: esse pão de açúcar aqui no Rio de Janeiro, na verdade, ser apenas uma pedra grande. Vamos transformar isso em brita, professor. Dá não sei quantos bilhões de toneladas de brita e vamos ganhar muito dinheiro. Vocês acham que nós deixaríamos destruir o pão de açúcar? Não. Isso é a dimensão da sustentabilidade estética. A mesma coisa é um prédio, que às vezes uma pessoa, isso é um prédio velho, vamos derrubar, fazer aqui um arranha-céu, ganhar dinheiro. Mas aí o pessoal do patrimônio histórico vem e não permite, porque tem um valor simbólico, um valor histórico. Eu nunca me esqueço quando eu fui na Itália pela primeira vez, com a minha maquininha lá, tentando fotografar um prédio. E aí a colega que estava comigo, a italiana, falou: não, esse não, Maria. Aí eu digo: por quê? Esse é muito novo. Aí eu digo: mas quantos anos esse tem? 700 anos. Aí eu digo: meu país acaba de fazer 500 anos, você disse que o prédio é novo? Certo? Aí ela disse: não, aqui tem um de 1000 anos. Não é? E ouse derrubar aquele prédio velho para fazer um arranha-céu para ver. Isso é a dimensão da sustentabilidade estética. E nós temos que preservar. A dimensão da sustentabilidade política também é importante. Uma boa parte das mudanças e das transformações que precisamos fazer, eu disse, não vai ser o Obama, não vai ser a Marina, não vai ser não sei quem. Quem vai fazer somos nós. A sustentabilidade política diz respeito ao compromisso que cada um tem, em vez de ser espectador da política, ser um sujeito político ativo, ser protagonista. E eu sempre dou o exemplo do plano de combate ao desmatamento. De 2005 até o ano passado, o desmatamento da Amazônia caiu 80%. Evitamos jogar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2. Esse plano, para conseguir esse feito, teve que ser implementado com uma força-tarefa que colocou 725 pessoas criminosas na cadeia, aplicou 4 bilhões de multas, apreendeu 1 bilhão de metro cúbico de madeira e ainda
criminalizou a cadeia produtiva ilegal. Com isso, o desmatamento caiu 80% até o ano passado. Para quem não sabe o que é 1 milhão de metros cúbicos de madeira, é um caminhão de toras, daqueles enormes, atrás do outro, coladinho, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Há 24 anos atrás, o Chico Mendes foi assassinado porque queria proteger o município de Chapuri. Ninguém sabia quem era o Chico Mendes. E eu me lembro que dos meus 17 aos meus 27, 28 anos, quando ele foi assassinado, eu vi morrer. Por causa dessa luta, o Ivaí Gino, o Calado, o João Eduardo, o Elias e o Chico Mendes. 20 anos se passaram e esse país foi capaz de ter uma maioria de cidadãos comprometidos que fizeram com que em 2004, em julho de 2004, 480 policiais federais descessem no estado do Mato Grosso e fizessem a maior operação de fiscalização contra desmatamento ilegal. 25 operações do IBAMA e da Polícia Federal para poder conseguir esse resultado. Alguém mais desavisado, alguém mais vaidoso, poderia dizer, não, mas isso foi feito durante a minha gestão, no governo do Lula. Quem fez isso não foi o Lula. Quem fez isso não foi a ministra Maria. Quem fez isso foram vocês. Cada brasileiro e brasileira. Porque se não tivesse sustentabilidade política para fazer isso, era impossível fazer. Esse pescocinho fino aqui já era. Quando eu saí do Ministério por pressões para revogar o plano, o Brasil se levantou de norte a sul e não permitiu que o governo revogasse o plano. Por que não permitiu? Porque nós colocamos os dados do desmatamento na internet e 47 milhões de pessoas acompanharam os dados. Eles diziam, está exagerando, não tem desmatamento, e as pessoas viam polígono por polígono do Instituto de Pesquisas Espaciais, o satélite, que foi uma parceria com os chineses, e dizia, é verdade, está aqui na fazenda tal, no lugar tal, na coordenada tal. E com isso o plano continuou até o ano passado. Isso é a sustentabilidade política. A sustentabilidade ética é não nos deixar aprisionar por uma ética de circunstâncias. Existe a ética de circunstâncias e a ética dos valores. Na ética de circunstâncias, você faz aquilo de acordo com as circunstâncias. Na ética dos valores, você faz o que precisa ser feito, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Eu já vi muita gente que contribuiu com a humanidade, com a civilização, que estabeleceu como princípio da vida ser sustentável do ponto de vista ético. Porque a ética que orienta a política é a ética que orienta a economia, a ética que orienta tudo. Nós não temos a maior parte dos problemas que eu mencionei por falta de técnica. É por falta de ética. Nós temos conhecimento e tecnologia para produzir grãos para saciar a humanidade. Mas existem pessoas que passam fome. Nós temos tecnologia para ir na Lua, fazer as construções mais sofisticadas. Tem aqueles documentários mega construções, né? Eu de vez em quando assisto, só para reforçar essa minha tese, de que existem bilhões de seres humanos que moram na rua, não é por falta de técnica, é por falta de ética. Nós temos grandes educadores da humanidade, inclusive um brasileiro, Paulo Freire, temos o Piaget, temos o Vygotsky, temos tantos educadores maravilhosos, e só no Brasil temos 10 milhões de jovens analfabetos. Não é por falta de técnica. Eu fui analfabeto até os 16 anos, fiz um grau supletivo de primeiro e segundo grau, e acho que se tivesse uma faculdade supletiva eu tinha feito.
Não era por falta de técnica, era porque no seringal em que eu nasci, na floresta amazônica, no regime de semi-escravidão, não existia escola, não existia posto de saúde, não existia delegacia, não existia nada para os seringueiros que eram soldados da borracha. Não por falta de técnica, por falta de ética. A sustentabilidade, ela precisa acontecer em todas essas dimensões: econômica, social, ambiental, cultural, política, ética e estética. Isso é um padrão civilizatório. A conclusão que eu chego é que o desenvolvimento sustentável não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. Porque se for uma maneira, simplesmente, a gente pode se perder no caminho. A gente pode se perder no caminho. Mas se for ser, nós vamos progredir no caminho. E nós temos um desafio. Um desafio que a juventude é dada ao desafio. E as pessoas às vezes me perguntam: Marina, você está pessimista ou está otimista? Eu digo: nem pessimista, nem otimista. Aí as pessoas dizem: está em cima do muro. E eu digo: não, o muro já tem dono, eu estou escutando. Eu estou mesmo na corda bamba. É mais difícil do que em cima do muro, professor. É mais difícil. Mas o fato de não ser otimista nem pessimista, graças a Deus, me ensinou uma coisa: é que nós devemos ser persistentes. É a persistência que faz a diferença. Olha, há 40 e poucos anos atrás, com malária, leishmaniose, analfabeta, com 16 anos, indo para a cidade sozinha, trabalhar como empregada doméstica, se alguém dissesse: você está pessimista ou otimista? Se eu dependesse de otimismo para fazer alguma coisa, eu digo para vocês que eu tinha começado a chorar e desistir. Mas o que fez a diferença foi a persistência. Eu gosto muito da frase do Jean-Paul Sartre, para a gente se animar um pouco, para a gente ter esperança, mesmo nessa situação de adversidade. Diz ele: nós não somos o resultado e o produto do que o passado fez conosco. Nós somos o resultado e o produto do que fazemos com o nosso passado. Gente, isso tem uma força transformadora, mobilizadora, que não tem como segurar. Se eu fosse o resultado e o produto do que o passado fez comigo, eu não estaria aqui. Mas fazer algo com aquele passado, com esse passado que continua até aqui hoje, me dá uma capacidade de enfrentar os desafios. E se tem alguém aqui que o passado foi muito cruel, pare de ser o produto desse passado, faça alguma coisa com esse passado. Transforme ele num material. E a civilização precisa fazer isso. O nosso passado civilizatório fez muitas coisas boas. A nossa ciência, a nossa tecnologia, a nossa indústria, o nosso conhecimento, tudo que avançamos, não podemos fazer tábula rasa disso. Mas junto com isso vem coisas negativas. Vamos fazer algo com esse passado. E o que a humanidade produziu até agora é a ideia de um novo modelo, um modelo sustentável. Não como uma maneira simplesmente de fazer, mas uma maneira de ser. Como um ideal de vida no presente e no futuro. Como uma visão de mundo. E se isso está dentro da gente, então o professor, que é um pesquisador, ele começa a transformar isso em novas equações. Tem uma pesquisadora, uma educadora gaúcha, que ela diz: a realidade responde na língua em que é perguntada. Nós que somos professores, temos que trabalhar com essa ideia. Vocês que são alunos, trabalhem com essa ideia. A realidade responde na língua em que é perguntada. Qual é a conclusão a que chegamos? É que a realidade é poliglota. Nós é que somos monoglotas. E com essa nossa pobreza
linguística, a gente pergunta para a realidade: como é que faz para gerar energia? Carvão, petróleo e gás. E a gente repete a mesma frase. Um jovem ousado, com um professor comprometido, vendo o desafio da sustentabilidade como uma maneira de ser, ele cria nova linguagem e diz: a gente produz energia com água, a gente produz energia com biomassa, a gente produz energia com vento, a gente produz energia com o sol. E o inventário que foi feito é que é possível produzir energia equivalente a 4 Belo-Montes, usando a palha e o bagaço da cana-de-açúcar. Por que nós não estamos fazendo isso? É porque a gente tem uma pobreza linguística, e aí tem as outras dimensões da ética, inclusive. Porque a gente quer sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de algumas décadas. Enquanto der para ser petróleo, gás e carvão, então nós vamos fazendo dessa forma. Mas essa realidade nos coloca novas equações. E aí nós vamos ter como integrar economia e ecologia, ética com política, o dizer como fazer. Bem, eu tenho dito que nós estamos vivendo a era dos paradoxos, já para ir concluir. Como é a era dos paradoxos? Na era dos paradoxos, as coisas não são tão simples, certo ou errado, preto e branco, quente e frio. As coisas são e não são. Eu, às vezes, quando as pessoas me perguntam: você é de oposição ou de situação? Eu não sou nem oposição nem situação. Eu aprendi que eu tenho que ter posição. É diferente. Esse planeta está exigindo que a gente tenha posição. Se a Dilma estiver fazendo uma coisa boa para o país, e na política social ela está dando continuidade, precisa ampliar com a educação, para não ficar dependendo só de Bolsa Família. Qualidade da educação que ainda não temos como gostaríamos. Mas isso é uma coisa boa e eu devo reconhecer. Se ela está dando subsídio para a indústria automobilística sem contrapartida ambiental, é uma coisa ruim que eu não posso me calar. Se está mudando o Código Florestal em prejuízo das florestas e do futuro, principalmente de vocês, é uma coisa ruim que eu não posso concordar. Se está fazendo um esforço enorme para manter a estabilidade econômica, tirando os equívocos, como esse do subsídio sem as contrapartidas ambientais, é algo bom que eu tenho que reconhecer. A oposição por oposição só vê defeitos, mesmo quando as virtudes saltam às vistas. E a situação por situação só vê qualidade, mesmo quando os defeitos saltam à vista. Então a gente precisa de ter posição, não podemos ser complacentes com os erros em nome dos acertos e vice-versa. É a era dos paradoxos. E na era dos paradoxos, que mais? A gente vai ter que sair do cômodo terreno da opção para o incômodo terreno da escolha. O modelo de desenvolvimento que eu falei não existe ainda em lugar nenhum. Estamos todos correndo atrás deles. A oposição por oposição só vê defeitos, mesmo quando as virtudes saltam às vistas. E a situação por situação só vê qualidade, mesmo quando os defeitos saltam à vista. Então a gente precisa de ter posição. Não podemos ser complacentes com os erros em nome dos acertos e vice-versa. É a era dos paradoxos. E na era dos paradoxos, que mais? A gente vai ter que sair do cômodo terreno da opção para o incômodo terreno da escolha. O modelo de desenvolvimento que eu falei não existe ainda em lugar nenhum. Estamos todos correndo atrás deles. Uma notícia boa: o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer essa quebra de paradigmas. O Brasil é o país que está para o século XXI, como os Estados Unidos estiveram para o século XX. Um país jovem, concorrendo com países de cultura milenar, conseguiu ser mais desenvolvido do que eles. O Brasil está vivendo essas condições para isso. Porque tem recursos naturais, tem uma base industrial respeitável, uma base de conhecimento bem razoável em tecnologia. O Brasil precisa de ter visão, novos processos, novas estruturas
e perseguir isso. Nós estamos vivendo a era dos paradoxos. Temos que fazer escolhas em vez de optar. A opção é diferente da escolha. Na opção eu tenho duas coisas. E eu vou lá, fico com a que eu acho que é mais vantajosa. É uma realidade dada, estabelecida. Na escolha, eu posso escolher o que ainda não existe. E escolhendo o que não existe, eu vou criar a escolha que eu fiz. Eu vou construir a escolha que eu fiz. Eu fiz uma escolha por ser alfabetizada. Não existia. Não existia. Nós podemos fazer uma escolha por uma matriz energética limpa, renovável e segura. 100% limpa, renovável e segura. Vai demorar 20, 30 anos, mas se fizermos essa escolha, nós vamos construir o que ainda não existe, porque já é 45% limpa, com uma grande contribuição, inclusive, da cana-de-açúcar, do etanol, das fontes renováveis que vocês estão debatendo aqui. Bem, escolher o que ainda não existe fez com que a gente voasse, com que a gente se comunicasse em tempo real. A escolha é diferente da opção. Na era dos paradoxos, nós vamos ter que ressignificar nossa infância civilizatória. Nós temos 400 anos de orientação pelo ideal do fazer. Mas a humanidade se orientou até hoje pelo ideal do ser. O mercantilismo nos ensinou que era fazer, fazer, fazer. Mas todo o processo civilizatório até o mercantilismo era baseado no ideal do ser. Os gregos queriam ser sábios e livres, os romanos queriam ser grandes e fortes. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas. Elas queriam ser. Nós podemos dizer que se cometeu pecado em nome da santidade, que a liberdade dos gregos não era para as mulheres nem para os escravos. Mas eles inventaram a democracia e nós democratizamos a democracia deles. Eles queriam ser. O mercantilismo transformou o ser filosofia em fazer filosofia, o ser cientista em fazer ciência, o ser comerciante em fazer comércio e o ser santo em fazer fiéis, fazer dízimo, fazer igrejas. E nós estamos aqui em pleno século XXI e a relação amorosa entre duas pessoas a gente chama de fazer amor. Numa cultura que se faz, a gente tem que criar um buraco negro para botar tanta coisa que se faz. E aí nós criamos um buraco negro chamado consumo, que está consumindo o planeta, já está no vermelho em 50%. O planeta é limitado para a nossa capacidade ilimitada de fazer e ter as coisas. Está no vermelho. Mas não há limites para ser mais sábio, não há limite para ser mais generoso, não há limite para ser mais cooperativo, não há limite para ser mais criativo, não há limite para ser mais erudito. A sustentabilidade como uma maneira de ser é ressignificar essa nossa experiência civilizatória. Bem, eu costumo ilustrar essa coisa do ser e do fazer com uma frase de um amigo meu argentino, que ele diz: ninguém pergunta para uma criança o que ela vai fazer quando crescer. A gente pergunta o que ela vai ser quando crescer. Isso está dentro de nós. O que nós queremos ser como civilização, o que nós queremos ser como raça humana e o que nós queremos ser orientará o nosso fazer. Estará plasmando a nossa tecnologia, a nossa ciência. O Edgar Morin diz que no começo a mudança é apenas um desvio e nós temos que ficar atentos para ver quais são os desvios que nós queremos que prosperem. Nós não queremos que prospere o desvio de destruir os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Nós não queremos que prospere o desvio civilizatório do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro. Nós queremos que prospere o desvio de atender às nossas necessidades, garantindo o futuro dos que ainda não nasceram.
de juntar economia e ecologia, discurso e prática, ética e política, de liderar pelo exemplo. Para concluir, eu queria deixar algo, sobretudo para os jovens. Eu tenho andado muito, Brasil adentro, Brasil afora, em outros países. E eu sinto que uma nova militância está surgindo. Há uma borda que está se descolando desse núcleo estagnado do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, e criando novos produtos, novos materiais, novas oportunidades, novas maneiras de ser e estar no mundo, para gerar emprego, vida digna, prosperidade, mas numa outra dimensão do modelo de desenvolvimento. Eu sinto que está surgindo um novo ativismo, que é o ativismo autoral. Não é mais o ativismo dirigido, que foi da minha época, pelo partido, pelo sindicato, pela ONG, pelo DCE, pelo CA, Não. É um ativismo autoral. A internet faz com que milhões, bilhões de seres humanos possam prospectar novos aplicativos para a democracia. E esse novo ativismo está colocando as pessoas numa nova dimensão. E cada indivíduo que assume a responsabilidade da sustentabilidade política, de que ele não vai ser espectador, de que ele vai ser protagonista, de que ele não precisa ser de oposição e nem de situação, de que ele tem que ter posição e compromisso com a realidade, haverá de provocar uma mutação nesse tecido social que está necrosando. E termos uma esperança, sim, de um novo boom civilizatório. Eu quero terminar com uma história. Quando eu tinha 18 para 19 anos, teve um conflito de terra muito grande lá no meu estado do Acre, e o bispo Dom Moacir mandou eu e uma moça de 17 anos levar alimento para os seringueiros. E os jagunços não deixavam ninguém passar para levar mantimentos para os seringueiros no rio. E nós passávamos numa canoa com alguns cachos de banana, uma lona por cima, e os jagunços não davam a mínima para nós. E durante um mês nós fizemos isso. Ganhamos o conflito. E esses trabalhadores, agricultores familiares estão lá até hoje. Depois de alguns anos, eu já estava com 27 anos, numa reunião das pastorais, eu perguntei para o Dom Moacir: Dom Moacir, como é que o senhor, tão experiente, deixou que eu e a Selva fôssemos lá para o olho do furacão, no meio daqueles jagunços, armados, nós tão frágeis? Claro que eu queria que ele dissesse que eu era muito corajosa, muito inteligente e todas essas coisas que enchem o ego da gente, né? Que o inconsciente faz essas armadilhas. E ele olhou para mim assim de raspão e disse: minha filha, quem não tem quem mandar, manda qualquer um. E naquele dia eu aprendi que qualquer um pode fazer muita coisa. E desde aquela época eu estou fazendo as coisas como qualquer um. Porque um monte de qualquer um fazendo o que precisa ser feito pode ajudar a transformar o mundo. Há um novo ativismo, é o ativismo autoral, que precisa ser transformado em projeto coletivo. Nós não somos mais militantes de um partido, não somos mais militantes de um líder carismático, iluminado, que vai dirigir as massas. Nós somos militantes da civilização. E eu quero usar todo o meu carisma para convencer as pessoas de que não existe um salvador da pátria, só no céu. Quem constrói a pátria, quem faz a pátria, somos nós. Se qualquer um fizer o que todo mundo deveria fazer, há esperança para o Brasil e para o planeta. Muito obrigada. Meu nome é Wallace, eu li um artigo seu na BBC, a edição brasileira da revista, logo após o simpósio que teve da reunião do Rio+20. E naquela ocasião
você havia expressado uma opinião que eu achei interessante, que talvez eu queria compartilhar com o pessoal, a respeito da liderança na parte ambiental que o Brasil estaria deixando de exercer por não fazer questão de estar exercendo essa liderança. E isso veio justamente no momento em que o Brasil ainda não tinha definido a questão do novo Código Florestal, da nova legislação, e eu acho que isso ficou bem mais interessante, essa sua opinião, depois dessa mudança. Então, a minha pergunta em si é, por que o Brasil deixou de fazer questão de exercer essa liderança, e qual país talvez estaria mais habituado, organizado para ser o carro-chefe da parte ambiental no mundo? Na verdade, o Brasil, ele é uma potência ambiental. Só que ele é uma potência ambiental pela própria natureza. E ele precisa ser pela decisão política dos seus dirigentes políticos e do seu povo. Nós temos 22% das espécies vivas do mundo, 11% da água doce, temos a maior floresta tropical do mundo. E temos ainda 60% do nosso território com florestas. Temos a maior área de insolação do planeta em termos de um país. Então o Brasil é um gigante pela própria natureza. Mas infelizmente, em lugar de perseguir um objetivo de ser um país da economia de baixo carbono, o Brasil está insistindo no velho modelo da economia de alto carbono ou carbono intensivo, que não tem mais futuro para a humanidade. Nós poderíamos ser um país que estaria quebrando os velhos paradigmas do modelo de desenvolvimento. E isso não é da noite para o dia. Eu tenho consciência de que nós não conseguimos fazer uma ruptura da noite para o dia. Nós já temos uma matriz energética limpa em 45%, mas para conseguir o que ainda falta, nós precisaremos investir de forma duradoura e contínua, criando as formas de financiar, de incentivar as novas fontes de energia por algumas décadas. Mas o Brasil não está perseguindo esse ideal. O novo plano de energia que foi colocado em apreciação tem 1 ou 2 parágrafos sobre energia renovável, sobre energia solar. Não tem nada. A Alemanha tem 0, quase nada de sol, tem mais de 10% da sua fonte de geração de energia solar. No período de maior quantidade de sol, chegou a mais de 17% da sua geração com energia solar. O Brasil, com a quantidade de sol, só consegue incentivar as fontes tradicionais de geração de energia. Então, agora, como se não bastasse, depois de reduzir o desmatamento em 80%, ser o primeiro país a se comprometer com metas de redução de CO2, reduzindo 4 bilhões de toneladas de CO2 nos últimos 7 anos, o Brasil muda o Código Florestal, anistia quem desmatou ilegalmente até 2008, mais de 40 milhões de hectares desmatados ilegalmente, estão todos perdoados, reduz as áreas de proteção. Então, quando eu disse, olha, que a gente está desistindo de liderar essa agenda, eu só posso entender que é a falta de visão. Né? E a falta de visão faz com que a gente não crie os novos processos e faz com que a gente não crie as novas estruturas. O Brasil tem uma agricultura próspera e não precisa de aumentar sua produtividade agrícola, que representa 33% da nossa balança comercial, muito importante para o desenvolvimento do nosso país, não precisa aumentar pela expansão predatória da nossa fronteira agrícola. Nós podemos fazer isso com ganho de produtividade. O Brasil é um país que investiu em conhecimento, tecnologia e inovação através da Embrapa, e o que nós temos hoje já permite dobrar nossa produção sem derrubar mais uma árvore, é o que dizem os técnicos da Embrapa. Então, eles estão com uma visão equivocada do desenvolvimento do nosso país.
E se não estão criando os novos processos, os novos incentivos, nós vamos ficar no velho padrão da velha economia que já se revela insustentável nos países desenvolvidos. Só que eles fizeram isso num tempo em que não sabiam o que estava acontecendo. Hoje nós sabemos e devemos usar os nossos ativos ambientais para redirecionar o nosso modelo de desenvolvimento. Nós já tivemos, no passado, a política sendo encaminhada pela força das grandes lideranças carismáticas. Faz parte de uma época, faz parte do ethos cultural, civilizatório e político de uma época. Mas o que eu sinto com o advento da internet é que está surgindo um novo sujeito político e que nós temos que dar consistência em termos de projeto coletivo, porque esse ativismo autoral, ele é bom por um lado, mas ele é fragmentado por outro. Ele não trabalha muito o ideal de projeto coletivo, e sem projeto coletivo a gente não chega em lugar nenhum. Por outro lado, não dá mais para reeditar a ideia, simbolicamente falando, do Messias, do Salvador da Pátria. A construção que precisa ser feita é de tamanha grandeza que precisa de nós, os sujeitos políticos, nesse ativismo que não é mais dirigido. É você fazendo a diferença na sua universidade, no seu bairro. Tem uma força local muito grande que se integra a um projeto global. E, claro, tem uma grande força, sim. Lideranças carismáticas moveram boa parte dos ideais do mundo. O Gandhi era uma liderança carismática, o Luther King uma liderança carismática, o Mandela uma liderança carismática, o Lula é uma liderança carismática. Não é? Eu, sem falsa modéstia, eu sinto que eu tenho carisma. Agora, o que nós temos que fazer com o carisma hoje é direcionar o carisma para o convencimento das pessoas de que não precisa depender do carisma e de que todas as pessoas são sujeitos políticos. Quando terminou as eleições, as pessoas diziam: Marina, você vai apoiar Dilma ou Serra? Na esperança de que eu dissesse é um, para que as pessoas fossem para onde eu estava indo. Não é mais assim. Quando diziam: você vai tirar voto de quem? Da Dilma ou do Serra? Parecia que tinha 2 cestas de votos. Uma da Dilma, outra do Serra, e eu tentando roubar o voto de um e de outro, porque já era deles o voto. E o que a população mostrou é que o voto não era da Dilma nem do Serra, o voto era do eleitor. É esse novo sujeito político que está surgindo, e é ele que nós temos que trabalhar. Quando nós estamos aqui, nesse início de noite, num evento organizado para discutir, não é, a questão do etanol, das energias renováveis, num congresso que já é a sua 5ª edição, e vocês estão todos dando essa audiência, tem um aspecto, não é, de compromisso individual com esse novo processo político, essa nova fase política. E eu disse: o que nós podemos ser? É uma espécie de superfície de sustentação. Mas quem vai fazer a diferença são esses novos agentes políticos. Não sei se consegui responder o que você colocou, né? Há sempre um lugar para o carisma, mas ele tem que ser redirecionado, inclusive para a autonomia de todos nós, de que a gente não se iluda de que vai ter um Salvador da Pátria. Aliás, quando a gente tem esse tipo de ilusão, é só para daqui a pouco arranjar outro e se desiludir com ele também, porque ele não existe. É uma construção coletiva, é uma construção histórica